Paz de Jesus a todos, amém? Amém. Amém. Que bom estarmos juntos nesta noite. Confesso a vocês que eu estou sentindo frio. Nem sei porquê, né? Já deveria pelo menos estar mais acostumado, né? Ou menos em sofrimento, né? Mas todo ano é a mesma coisa. Tem um texto na Bíblia, na Palavra de Deus, João 10, 22, diz assim: celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Inverno tem tempo para começar e tempo para acabar. E com certeza acabará. Eu não tenho dúvida disso. Né? Estamos aqui, eu e minha esposa, minha linda Giana. Fique de pé, pessoal. Aqueles que já te conhecem, vê de novo que você continua linda. Né? E aqueles que me conhecem, vê que eu casei com uma mulher linda. Né? Então a minha beleza aparece na dela. Então a gente caminha juntos. Estamos juntos aí, casados, vamos fazer 45 anos, caminhando quase 50, 4 filhos, 10 netos e vida que segue. E a gente vai vivendo o nosso dia a dia. Interessante que falar sobre família é um tema que me agrada. É algo que mexe comigo. Por todas as experiências que eu já tive e tenho, e por tudo que eu tenho vivido como cristão, como profissional da área da psicologia, que eu atendo em consultório, todas as experiências que eu tenho tido com as pessoas com quem eu tenho mantido relacionamentos, e pode ter certeza que sempre é um fato novo. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o quanto que Deus é um Deus cuidadoso que nos dá essa palavra para que a gente possa viver em segurança. E é interessante que Jesus nos diz que no mundo tereis aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo. E o primeiro problema, quando vem sobre a família. Não tem coisa mais complexa do que o relacionamento familiar. Aliás, se você quer uma discussão, se você quer um conflito, basta que você junte duas pessoas. É só você se olhar no espelho. Você já começa a reclamar que se não está isso, que tem que pintar aquilo, que tem que arrancar, e perde que botou botox. E a coisa parece que fica complicada, e você já começa a viver esse conflito. E estamos falando de coisas simples. Mas nós vivemos o desafio da atualidade. E eu quero começar nesta noite. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu acredito que até segunda-feira a gente sai daqui. Entendeu? Mas segunda-feira começa a 0 hora. Falta pouco. Então, assim, da gente poder compreender melhor, eu recebi um e-mail, até minha esposa estava falando com ela que eu tinha recebido um e-mail de uma pessoa, um psiquiatra, e eu queria lê-lo antes de pregar a palavra. Porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa noite. E ele falava sobre as nossas joias preciosas, nossos filhos. O psiquiatra Dr. Luiz Rojas Marcos, ele é da Universidade do Chile. E é interessante que ele fala algo que nós precisamos estar atentos, porque mexe e movimenta com toda a família. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre o aumento agudo e constante da doença mental na infância, que agora está atingindo proporções epidêmicas. E isto é um alerta. Se nós olharmos para a palavra de Deus, ela vai nos informar que no final dos tempos as coisas vão ficar mais estreitas, vão ficar mais complicadas. As estatísticas dizem que uma em cada cinco crianças tem problema de saúde mental. Há um aumento de 43% do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Há um aumento de 37% na depressão de adolescentes e tem aumentado. E agora vem o que é pior, a catástrofe. E pasmem, e é motivos da nossa oração.
um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças entre 10 e 14 anos. 200%. Eu não sei se você leu na semana passada, aliás, semana passada, mais ou menos terça ou quarta-feira, foi feita uma publicação de que em Almirante Tamandaré, uma escola onde os jovens e os adolescentes estavam se reunindo para fazer um suicídio coletivo. Nós estamos falando do nosso quintal. Eu não estou falando dos Estados Unidos, eu não estou falando da Europa, eu não estou falando da Ásia, eu estou falando de algo que acontece no nosso quintal. Por que será que as crianças estão vivendo isso? Por que será que as famílias estão sendo atacadas com isso? O que está faltando para que algo precise acontecer? O que está acontecendo e que estamos fazendo de errado? Qual a idade do seu bebê? 3 anos. O que você espera para ele daqui a 10 anos? Ele não é bebê, desculpe, meu bem. Um adolescente saudável. Um adolescente saudável. Tem os caminhos do Senhor. O que mais? Fala, papai. Siga os caminhos do Senhor. Mas há uma pergunta que eu vou precisar fazer nessa noite, não é em particular, mas é no geral. É que modelo que nós seremos para que ele de fato queira andar nos caminhos do Senhor? Da mesma forma que segura firme nas mãos do papai e da mamãe, quando vai atravessar uma rua, ou quando vai simplesmente passear no parque. O que nós estamos fazendo para isso? Porque quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que está faltando alguma coisa. E diz assim: as crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claros definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogo criativo, interação social, oportunidade de jogos não estruturados e espaços para o tédio. Você sabe o que é tédio? Você sabe me dizer o que é o tédio? Oi? Solidão. Ajude. Ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada. Quando tem tempo ósseo. Quando a gente tem um tempo ocioso, o ócio, que é gostoso, não faço nada para ninguém nem para mim. Oi? Fica morgando, isso mesmo. Tá? Fica bem à vontade. Porque nós precisamos preencher esse tempo. É interessante que, em contraste a tudo isso, nós temos crianças que são preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos, que deixam que as crianças governem o mundo e sem que estabeleça as regras. Há um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo. Sono inadequado, nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e ausência de momentos chatos. Você sabe qual é o momento mais chato da família? É quando ela tem que ficar junto. Obrigado me ajudou bastante. Porque é verdade. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ver, eu trouxe meu brinquedinho hoje aqui, que é uma delícia. Aham! Quem não tem um brinquedinho desse? Levanta a mão para mim assim. 2,5? Não, 3. Não, porque ele levantou só a metade assim, eu falei que era meio. Então, 3. Se levarmos em conta quanto temos aqui, haja brinquedo para a turma toda. E mesmo assim, quando eu não tenho, ainda dou uma olhadinha no do outro. E a gente está falando de coisas do momento atual, da vida atual. Mas olha o que diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 28.
É bem interessante, porque a gente vai começar a entrar em contradições, e eu não li o texto todo, tá? Eu não vou ler o texto todo. Eu vou apenas levar você a refletir sobre aquilo que nós precisamos fazer para que a gente saia e vença esses desafios da atualidade de uma maneira tranquila, mas à luz do que diz a palavra. E aí nós vamos precisar entender. Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Amém. A Bíblia fala aqui de algo que ela diz assim, olha, sujeitai-a e dominai. E esse domínio não é um domínio de fazer o outro sofrer, mas de dominar para vencer, para crescer, para multiplicar, para que todos possam com saúde crescer. E aí a gente começa a olhar pelo que diz a palavra de Deus. E nós vamos ver que a família, que sempre foi considerada como uma célula máter, fundamentada na expressividade da natureza social do homem, como um instrumento eficaz da personificação de uma sociedade, ela está em risco. E um risco muito grande. Essa sociedade, ela está se desintegrando em seus valores, ao mesmo tempo que vai se despersonificando, vai se tornando desumano e tendo uma relação desumanizante, que faz com que as pessoas percam o seu valor como referencial e vá se perdendo na sua essência. Não faz muito longe não, que eu não sou tão velho assim. Eu sou um garoto novo, o cabelo está nascendo agora. E a gente vai percebendo como que as coisas foram se modificando, de que maneira as coisas foram se alterando, de que maneira as famílias estão sendo atacadas, de como que os pais estão perdendo valores, de como que os filhos estão perdendo valores, de como a família está se desestruturando, e a gente não consegue compreender muito porquê. E aí tem uma outra questão, acontece dentro da própria igreja. Qual a definição que você tem de igreja? Se nós entendemos que é a reunião, é a comunhão, estamos todos juntos, queremos estar, por que faltam filhos? Por que faltam pais? Por que há essa desorganização familiar? Porque falta um valor essencial. Eu sempre pergunto a mesma coisa em todos os lugares que eu vou: o que é necessário para que haja um bom entendimento, um bom crescimento e um bom relacionamento dentro de qualquer ambiente? Você saberia me dizer o que precisa? Comunhão. O que mais que precisa além da comunhão? Diálogo. Depois do diálogo, com a comunhão, vem o quê? Respeito. Hã? Respeito. Respeito, diálogo e comunicação. E o que mais? Amor. Amor, comunhão, respeito e diálogo. Mas está faltando uma coisa ainda. Uma coisa que é simples, mas que começa com respeito. E que vai se alongando com amor. E que vai permitindo que o outro participe dialogando. Precisa aceitação. Precisa escuta. Escuta atenta. Mas escuta não punitiva. E precisa de algo muito maior, chamado afetividade. Diferente de amorosidade. Amorosidade é uma coisa, afetividade é outra. Desenvolver relacionamentos afetivos faz com que as pessoas queiram permanecer nesse ambiente, porque tem respeito, tem dignidade, tem comunhão, tem amor, tem graça, tem tudo. Mas se nós não nos relacionarmos afetivamente, não vai, porque gera confiança. Posso falar do que eu sinto para ele, ele pode falar do que sente para mim, fica entre nós três, eu e ele e o Senhor.
Como eu sei que Deus é um Deus bom e faz tudo no tempo certo, hoje somos parceiros de oração. E é tão gostoso esse tempo, porque a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente coloca tudo junto, mas carrega o relacionamento afetivo, para que a gente possa viver. Lembramos que somos família. Família de Deus. E aí nós vamos entendendo que não é possível falar de família sem antes falar dos planos e propósitos de Deus, que em sua grandeza propõe integrar o homem a uma sociedade justa, saudável, com uma união válida e concebida debaixo de uma ordenança natural e cuidadosa, que é explicado através das Escrituras. Se nós tivermos esse cuidado, querido, nós vamos caminhar muito mais longe. Porque foi o próprio Deus que disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe então uma auxiliadora que seja idônea. E coloca um ao lado do outro. E a gente vai percebendo como que as coisas vão acontecendo. É preciso esclarecer que, dentro desse sentido bíblico, a família não é somente uma questão sociológica, no sentido natural da convivência de pessoas com pessoas. Mas ela é algo muito maior. Ela não é só uma questão econômica de proteção. Ela não é só uma questão de estar um ajudando o outro. Mas é um aprendizado e é um ensinamento na integridade para o desenvolvimento do ser humano, para que a gente possa caminhar firme e seguro. Quando nós paramos para pensar, os dias de hoje têm sido caracterizados como uma das épocas de maior dificuldade que nós estamos vivendo. E a primeira dificuldade que nós temos é a dificuldade da comunicação. Porque hoje nós mal nos comunicamos. Eu me lembro, eu era criança, usava calça curta. E nós nos assentávamos à mesa, todos os dias. Papai, mamãe e os filhos, meus irmãos. Éramos 4, somos 4. E ninguém falava sem ordem. Primeiro, meu pai, depois a minha mãe, e depois vinha uma hierarquia. Primeiro o mais velho, e depois os outros. E o último contente-se com o que sobrar. Feliz da vida, com um sorriso agregador. Domingo, sentávamos à mesa por volta de meio-dia e só levantava depois que meu pai levantasse, às vezes 3, 4 horas da tarde, porque tinha muito assunto para tratar. E hoje, à luz do que diz a palavra, o que está acontecendo? Precisamos aprender a ouvir, precisamos aprender a falar. É interessante que lá atrás, mesmo com todos esses ensinamentos, mesmo com toda a rigidez, meus pais deixavam a gente falar. Sim, senhor, não, senhor, sim, senhora, não, senhora. E a gente só obedecia. Qual é o papel do filho? Você saberia me dizer qual é o papel do filho? Alguém saberia me dizer qual é o papel do filho? Honrar pai e mãe, está na Bíblia. E fora dela? Aprender. Ser obediente. Filho só tem essa função, obedeça. Fim de papo. Não precisa fazer muito. Quer ser feliz? Obedeça seu pai e sua mãe. Porque aí você vai estar honrando. Honrar pai e mãe. E quando a gente fala de honrar pai e mãe, começa com a obediência. Porque se você pegar os adolescentes hoje, eu fiquei maravilhado com a sua palavra e com a sua sinceridade, viu? De você dizer assim, não estava nada preparado. Mas você saiu bem, parabéns. Continue expressando o teu sentimento. Porque a expressão de um sentimento alivia a alma. Mas hoje nós não temos mais isso. Hoje nós temos dificuldades. E hoje nós entramos nesse sofrimento. Ser família, ou manter-se em família, tem sido um grande desafio.
caracterizado pela evolução das relações, pelos modelos sociais que hoje estão instituídos e que precisam estar e ser valorizados através do desenvolvimento de relacionamentos afetivos baseados no respeito e na dignidade. O que você ouviu do seu filho hoje? E o que você, filho, adolescente, ouviu do seu pai hoje, da sua mãe hoje? O que vocês trataram em família? Como é que é isso? Porque nós falamos de algo que nós queremos, e também está na Bíblia, e há uma promessa de Deus para nós sobre tudo isso. Se nós pararmos para perceber, daqui a pouco eu vou falar desse texto, porque a verdade é que nós queremos ser abençoados. Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém. Quem quer ter uma família abençoada, diga amém. Amém. Todos nós queremos. Mas há um princípio para isso. E o princípio está na palavra de Deus. O que foi que você falou hoje para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua filha? Que houvesse um momento de alegria, um momento de paz, um momento de entrega. Quando foi que você olhou para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe e disse: olha, eu me importo com você. Apesar de eu não concordar com muita coisa, mas eu aceito que você me diga isso. Quando foi o último elogio? Mas um elogio gratuito, não é porque eu fiz alguma coisa. É você parar e dizer: eu quero lhe dizer da importância que você tem na minha vida. E se não fosse por você, com certeza eu não seria a pessoa que sou. Por isso eu sou grato a Deus por você existir na minha vida. Quando foi que você falou isso para ele hoje? Quando foi que vocês trocaram essa figurinha? O maior erro que uma família pode cometer é achar que o outro já sabe. E quando nós precisamos falar, declarar, conversar. E nós precisamos vencer isso, saindo do isolamento, saindo do nosso silêncio, para vencermos as dificuldades. Precisamos aprender a nos comunicar. Precisamos aprender a ouvir, principalmente aquilo que nós não queremos, mas que nós necessitamos. Precisamos aprender a desenvolver isso no nosso dia a dia. Porque a verdade é, queremos, mas nós não sabemos como fazer isso. E se sabemos, não falamos porque acha que não tem necessidade. E eu quero dizer que temos necessidade, sim. Quantos jovens nós temos aqui que são solteiros, que moram com os pais? Gostei, levantou a mão. Ah, beleza. O que você gostaria que seus pais soubessem e que você ainda não teve coragem de falar? Não precisa falar agora não. Mas que não, pastor, eu estou em oração para poder falar, para eles poderem entender que eu tenho algo que eu preciso falar, que é meu. E que está certo que você vai falar, mas eles não vão brigar com você. Quando foi que você falou para os seus filhos algo que você queria dizer, e que até dói no coração, mas que não falou, porque ficou travado, porque sentiu que não era o momento, porque sentiu que estava difícil? Nós precisamos entender que quando nós desenvolvemos as nossas relações afetivas, primeiramente dentro de casa, nós vamos fazer isso em todo o ambiente. E vamos conseguir alcançar o resultado de uma maneira prática. Mas vamos fazer isso baseado no que a Bíblia nos ensina, falando a verdade um para os outros. E a gente vai crescer nisso. Precisamos aprender a ouvir atentamente o que o outro está dizendo, porque senão nós vamos ter dificuldades. É preciso entender que há uma responsabilidade em toda a família, pai, mãe, filhos, e assim todos os agregados.
Porque a família não são as pessoas somente que são pai, mãe e filhos, mas são todos aqueles que fazem parte. E aí a gente vai chamar de agregado, mas que precisam estar ali, reconhecido e validando aquele comportamento de viver essa família. Ouvindo, sendo ouvido, falando, deixando que o outro também fale. Expressando. E aí nós vamos precisar entender que tem algumas questões que vão precisar ficar muito mais claras. De fato, as relações familiares têm sofrido alterações na sua constituição, o que acarreta ainda maior um número de conflitos entre pais e filhos, por falta do respeito dessa hierarquia, que fica estabelecida pela falta de uma intimidade natural, do poder falar com liberdade, de não permitir o desenvolvimento de um vínculo que possa fazer com que cada um seja reconhecido como de fato o é. E a partir daí, poder desenvolver uma relação melhor. Riscos que nós corremos na atualidade. Está no nosso quintal. Questão do gênero. Ih, pastor, o senhor entrou numa área que agora as crianças podem fazer escolha. Estão brincando de Deus. Olha. Mas a escola está ensinando isso. Como é que nós vamos trabalhar isso? De que maneira? E veja só como é que a coisa é ruim. Quem assiste televisão aqui? Só assiste televisão. Novela. Ops. Não é ruim ver novela, não. Vou falar uma coisa para vocês. Vejam as novelas, mas não se deixem influenciar por elas. O importante não é o que a novela faz comigo, mas o que eu faço com aquilo que a novela quer fazer comigo. Eu tenho que ter a sabedoria de tudo que eu ver, reter o que é bom. Ter a minha capacidade de resiliência, de olhar aquilo ali e dizer, isso aqui não serve para mim, não serve para minha família. E ter autoridade para dizer, isso aqui, meu filho, isso aqui, minha filha, não te dizem respeito, mas é bom que você saiba, que você esteja atualizado. Porém, você tem que ter autoridade para dizer não. Porque está na Bíblia. Ensina a criança em qualquer caminho, e ele vai ficar feliz. É assim que diz a Bíblia? Não. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando essa criança crescer, e ela vai crescer, e aí eu posso dizer que ela cresce de duas formas. Ela cresce de uma maneira natural, mas ela cresce também numa condição saudável, no conhecimento da palavra. E aí ela passa a saber se defender. Saiu uma série de vídeos aí falando, mas não houve ainda quem se levantasse para dizer, isto não pode por causa disto. Causa e consequência. A palavra de Deus diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Fora disso, é a invenção do homem. E aí querem empurrar isso goela abaixo. E a gente precisa aprender a se defender disso. E aí eu tenho uma complicação maior quando eu recebo lá no meu consultório o adolescente que está indefinido. Mas é verdade. Eles não sabem se são ou se não são. Ou se são quem são, porque dizem que eles são. E eles querem ser o que a sociedade diz. E pasme, muitos evangélicos. 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos. Pais angustiados, porque não sabem o que fazer. E aí eu fico num conflito, porque lá eu sou psicólogo, lá eu não sou pastor. Hã? É cristão em todo lugar. Ah, mas é cristão em todo lugar. Aí eu tenho que orar, Senhor, dá-me sabedoria. Obrigado, pastor, porque você é meu parceiro de oração e me ajuda nessa. Não estou sozinho. Para que eu possa ter uma palavra, para que ele possa compreender que Deus o fez homem, mulher e fim de papo. E
E a gente precisa ter esse cuidado. Diabólico. E quando é noite diabólico. Porque são 24 horas por dia atentando, apontando. E se nós não tivermos cuidado, pela fragilidade dos nossos filhos, eles acabam aceitando o que é aquilo que está sendo colocado. Sabe por quê? Eles precisam ser acolhidos. E se eles não são acolhidos em casa, lá fora alguém vai acolhê-lo. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Guarde esta palavra. Pares desviantes. Não são eles que desviam os nossos filhos. Somos nós que não estamos atentos e eles os acolhem. Porque eles também estão no desvio. Porque também perderam o referencial. E se nós não tivermos o cuidado, estamos levando ele para fora. Precisamos aprender a ouvir os nossos filhos. Eu escrevi um livro. E no finalzinho, lá na contracapa, eu fiz uma colocação. E coloquei assim: os pais deliberam e decidem sobre o destino dos filhos. É fato ou é mito que eu estou falando? É fato. Mas não ocorre eles perguntar o que eles acham e se estão de acordo. Afinal, o que eles teriam a dizer? Ouvir os filhos é uma necessidade. Ouvir seu filho não faz de você refém dele. Faz com que você esclareça a dúvida que ele tem. Faz com que ele perceba que ele é acolhido. Ele é validado. Ele é legitimado. Ele é pertencente. Então ele vai sentir segurança para poder falar daquilo que atormenta ele. Ou você acha que adolescente não tem dificuldade? Não entra no conflito? Fala autoridade. E ela tem. E como tem? Ainda sendo uma menina, então, meu Deus do céu. Porque parece que nós vivemos numa cultura onde os meninos tudo podem e as meninas tudo é negado. E quando nós vivemos numa paridade de gênero, ou seja, você pode, ele também pode. Há uma questão de respeito, responsabilidade, de dizer, ele pode, eu também posso, mas eu não vou fazer porque não agrada a Deus. E precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Precisamos ter a coragem de fazer isso. Precisamos ter a coragem de aprender a ouvir os nossos filhos, tirando todo o ruído de comunicação, tirando tudo aquilo que impede. A falta de uma escuta mais atenta vai livrar os nossos filhos e a nossa família de uma série de problemas. Mas nós precisamos ter coragem de fazer isso. Precisamos sentar com nossos filhos, precisamos sentar com nossos pais, porque tanto um quanto o outro aprende e ensina. É uma via de duas mãos. Precisamos aprender a olhar e a falar e a sentir aquilo que está dentro. E nós só sabemos aquilo que o nosso filho, aquilo que o nosso pai está vivendo, está sentindo, quando eles expressam. Porque antes disso é só achismo. E achismo não leva ninguém a lugar nenhum. Precisamos compreender que nós precisamos fazer mais pela nossa família, mais pelos nossos filhos. Porque nós aprendemos na palavra de Deus, pelo ensinamento dela, que nós só vamos chegar a algum lugar se nós atentamente observarmos isso. Precisamos aprender a expressar e ouvir a expressão do sentimento do outro. Palavras que edificam. É interessante que nesse meu caminhar eu tenho ouvido muito os adolescentes. Isso, olha, cada dia que eu ouço um adolescente é como um Kinder Ovo, uma surpresa. Todo dia tem uma surpresa. Agora, há algo que eles são unânimes. A frase é a mesma, muda só o endereço. Meu pai e minha mãe não me ouvem. Eles não têm tempo para mim. Eles chegam tarde em casa, porque trabalham muito. E quando você pergunta, o que você precisa? Eu só preciso que eles me ouçam. E o que você tem feito para que eles possam te ouvir? Não sei. Aí a gente vai para a sugestão. Escreve um bilhetinho. Papai, mamãe,
preciso falar com você. Você pode me ouvir? Bota lá no espelho do banheiro. Bota no WhatsApp. A geladeira. Geladeira WhatsApp. Porque nós aprendemos a viver assim. Falamos de comunicação, mas a última coisa que fazemos é nos comunicar dentro de casa. Passamos mensagem, mas não ouvimos a mensagem. Nós vemos a mensagem. Você sabe qual a diferença entre um e outro? Sentimento. Uma coisa é o que você fala. Você viu como é que ficou bonito aqui, você falando? Puxa vida, não estou preparada. O pastor me pegou de surpresa. E todo mundo viu. E todos foram, sabe assim, aderiram a você. Todos compraram o seu sentimento. Tanto que ninguém... não. Agora, se você tivesse escrito: pastor, o senhor me pegou desprevenido, o que você acha que ele teria feito? Tinha dado uma risada, jogado fora e acabou o papel. E nós precisamos aprender que a nossa extensão vai muito mais longe. Você sabe qual é a menor distância entre duas pessoas? A menor distância entre duas pessoas. Pastor, você pode ficar de pé, por gentileza? A menor distância entre duas pessoas. Um braço. Só passa para cá. Pode me dar um abraço, pastor? Obrigado, pastor. Só passa para cá que eu quero. Você está percebendo? Você está entendendo o que você está ouvindo nessa noite? Você está percebendo? Muitas vezes nós queremos tratar e colocamos lá, mas nós precisamos trazer para perto. Precisamos sentir o abraço, o calor do outro. Nós estamos falando de família, gente. Estamos falando de filhos. Estamos falando de pais. Não tem coisa melhor do que quando você olha para uma criança como essa, que não é bebê, ele é uma criança, e você pode dizer: ele é fruto de um grande amor. Mas quando ele chegar aos 40, ele poder dizer: pai, eu amo você, porque você é meu pai. Esse é o resultado de todo investimento que você faz. E aí a gente vai entender o quanto nós lutamos, mas valeu a pena. Precisamos compreender que isso vai muito mais longe. Precisamos fazer com que nossos filhos venham mais para perto, mas também nós temos que possibilitar ir para mais perto deles. Lembra quando estava lá Samuel, dormindo, sonhou? Samuel, Samuel! E ele levantou, foi correndo lá falar com o sacerdote. Não foi eu não. Volta, vai dormir. Mas se te chamar de novo, diga: eis-me aqui. É assim que tem que acontecer. A família tem que estar unida. Porque quando chamar, eis-me aqui. Fala, eu estou pronto para te ouvir. Eu não sei o que você quer falar, mas o que você quer falar para mim é importante. Então fale, eu estou abrindo meu coração para você. Eu preciso que você abra o teu coração para mim. Mas se você não quiser, não tem problema, eu vou respeitar você, meu filho. Porque no tempo oportuno você vai falar. Então precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a lidar com as fragilidades que nós mesmos sofremos. Mas que só seremos fortalecidos através da palavra de Deus. Não há família que se sustente se não for pela palavra de Deus. Eu posso falar disso pela experiência de viver esses 45 anos com essa mulher, porque nem sempre foi fácil. Mas eu posso dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos dando glória a Deus. Porque dificuldade temos, mas nós precisamos aprender a glorificar a Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá sabedoria, o conhecimento, para que a gente possa enfrentar e vencer juntos, de mãozinha dada. Porque os filhos vão copiar o nosso modelo. Voltamos a estudar, os filhos voltaram a estudar. Os netos estão todos acesos, voltaram e querem estudar mais. Quero ser igual a minha avó, quero ser igual ao meu avô. E a gente vai ficando mais feliz, sabe por quê? Pesa sobre nós a responsabilidade de cada dia fazer mais. Atentos, porque eles estão olhando para nós.
lamento lhe dizer, mas tem sempre alguém olhando para você, para o teu comportamento. Você pode não ver, mas eles estão vendo você. É aquela coisa, estou de olho, né? Como diz a minha esposa, quando a gente está na nossa intimidade, ela fala, ó, estou de olho em você, presta atenção. E eu me sinto tão bem quando ela faz isso. Eu digo, continue olhando para mim. Porque é isso que vai fazer a gente crescer, queridos. Porque nós queremos ser abençoados. Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, versículos 1 e 2. Se é condicional, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Não vou precisar relacionar as bênçãos. Como você disse que você quer ser abençoado, há uma condição para isso, observadas a partir do versículo 28 de Gênesis capítulo 1. Nós vamos compreender que se Deus nos chama para algo, precisamos caminhar na sua presença para tornar realidade o plano e propósito de Deus. E a partir daí, então, assumir com firmeza o nosso posicionamento familiar, de poder fazer de forma responsável, produzindo segurança, produzindo algo consciente para a nossa família, para transmitir os valores fundamentais para viver uma relação familiar condizente com a palavra de Deus. Precisamos compreender que quando isso acontece, nós vamos caminhar muito mais seguros, porque pela palavra que nós seremos abençoados. E se você concorda comigo, diga amém. Amém. Porque se nós olharmos, conforme está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aliás, foi isso que nós ouvimos aqui do pastor. Por que será que ele... Eu não combinei com ele, não. E também não mandei a mensagem para ele dar uma olhada. Mas de uma coisa eu sei, servimos ao mesmo Deus. E o Espírito Santo que está neste lugar, ele conhece o coração e fala aos nossos corações. Porque a única coisa que ele quer é que nós sejamos de fato o verdadeiro testemunho da ação de Deus sobre a nossa vida, para que este mundo seja diferente a partir do nosso modelo. Quem é o teu modelo? Como que os nossos filhos nos veem como modelo? Como nós estamos modelando os nossos filhos? Como estamos vivendo como família? Precisamos aprender a viver isso. Porque assim, quando a família sofreu os desafios dessa atualidade, em razão da forte concorrência desse sistema midiático que aí está, tentando desintegrar, tentando modificar aquilo que Deus fez do original. Quando essas coisas acontecerem, nós estaremos preparados e saberemos resistir a esses ataques, mantendo os nossos valores baseados no que diz a palavra para a proteção dos nossos filhos, como o elo mais fraco da corrente, para que a nossa família seja mais fortalecida ainda. Porque aonde quer que você esteja, você sempre será um referencial para que as pessoas possam olhar e dizer: vale a pena ser família, vale a pena estar casado, vale a pena ter filhos, vale a pena viver isso como um propósito de Deus. Quando nós entendermos isso, pode ter certeza que nós viveremos muito melhor. Nós precisamos compreender que Deus tem um propósito na nossa vida, com a nossa família. Eu fico olhando às vezes como
É difícil viver a família no mundo de hoje. Mas como vale a pena encarar o desafio, sabendo, tendo a convicção e a certeza de que eu vou vencer. Porque Jesus já venceu por mim. No momento em que eu entendo isso, pode ter certeza, eu vou caminhar firme no foco daquilo que é necessário. Precisamos compreender que tudo isso vai fazer a diferença no final, mas nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos no desafio quanto àquilo que nossos filhos aprendem, quanto àquilo que nós ensinamos aos nossos filhos. Quando nós falamos a respeito da sexualidade, coisa que é tabu para muita gente, e precisamos falar para eles, saber como falar, saber como explicar. Porque hoje a mídia fala de uma forma tão grosseira que eles acabam acreditando que aquilo lá é uma verdade. Para quem? Para aqueles que desconhecem a palavra de Deus. Ouvi esses dias que ser crente já era. Numa linguagem bem natural. Que agora pode. Pode tudo. Tem até a igreja desse, a igreja daquele, o pastor desse, o pastor daquele. E por que eu não fiquei estarrecido? Porque a Bíblia também me informa que essas coisas acontecerão. Mas a gente precisa estar atento. Porque nós precisamos ser modelos. Mas não é só dentro da igreja. É fora da igreja. É saber falar e estar ligado e conectado aos nossos filhos. Falar de casamento. Outro problema sério. Hoje ninguém namora, todo mundo fica. E fica aqui, fica ali, fica acolá e não fica com ninguém. E aí nós vamos vendo que as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque não namoram. E a falta desse namoro coloca em xeque a relação familiar. Porque perde valor. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque hoje, em nome de uma relação moderna, o casamento perdeu o seu sentido. Por que eu vou casar se eu posso ficar? Porque se não der certo eu separo. Quando eu me casei com a minha esposa, eu também pensava assim, se não der certo a gente separa. E chegamos uma vez na frente do juiz. E eu entendo que aquele juiz era um homem de Deus, enviado por Deus, embora eu não fosse nem crente, mas Deus já tinha um plano, né, meu bem? Chegamos lá e queremos nos separar. O juiz olhou para nós e disse assim: estou sentindo que vocês talvez não queiram se separar. Voltem daqui a 30 dias. Se vocês quiserem, eu farei o divórcio de vocês. E nunca mais voltamos. Vai me dizer que Deus não está nesse negócio? Deus é fiel, irmãos. Eu nem crente não era, nem ela. Mas Deus tinha um plano e um propósito. Um dia ela ouviu a palavra, se converte. Alguns 10 anos depois, eu me converto. E juntos caminhamos até aqui. E vai até quando Jesus nos buscar. Porque nem a morte vai nos separar. Fizemos um pacto, eu e ela e Deus. Deus, se for para levar, leva os dois juntos. Para que não haja sofrimento. Sabe por quê, queridos? Porque eu sem ela não vai dar certo. Ela sem eu não vai dar certo. Não é egoísmo, não. Os filhos já estão criados. Os netos já estão crescidos. Deixa Deus trabalhar. Precisamos aprender, queridos. Porque essa geração vai precisar de referenciais. Seja nosso, seja da nossa igreja, seja da nossa comunidade. Eles precisarão acreditar que vale a pena e que é saudável. Se você quer de fato ser essa bênção do que diz a palavra, esteja atento ao que a palavra de Deus está te dizendo, esteja atento ao que Deus está te falando. Comece a trabalhar nesse sentido. Pastor, eu tenho dificuldade. Fique tranquilo que Deus sabe, mas é Ele quem vai te dar o caminho seguro. Persevere, mantenha-se firme, mantenha-se
comprometido, assumindo o compromisso de estar envolvido com a sua família. E pode ter certeza que você ficará melhor. Eu não tenho dúvida disso. Acredite, Deus há de fazer muito mais do que você possa imaginar. Basta que você ande na sua presença. Amém? Porque esse vai ser o teu desafio. Vai ser o teu momento com Deus. Eu quero fechar a nossa palavra nessa noite, dizendo para você duas coisas que eu julgo importante em qualquer relacionamento. Primeiro, fale toda a sua verdade. A sua verdade. Para o outro pode ser mentira, mas é verdade para você. Mas fale com o que é seu. E segundo, diminua a sua expectativa quanto ao que o outro vai fazer. Se você fizer isso, nós encontramos um equilíbrio. E com toda certeza viveremos melhor. Acredito que você concorda comigo, porque você está dizendo sim. Mas está escrito isso na Bíblia. Falando a verdade, deixe cada um a mentira. Quando você não coloca expectativa no outro, sabe o que você faz? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de você. Também está na Bíblia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações onde você passar. Pense nisso, porque você está sendo desafiado nessa noite a buscar o melhor, para viver o melhor da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, porque em tudo eu tenho visto o teu zelo e o teu cuidado. Pois boa, perfeita e agradável é a tua vontade para a nossa vida. E eu tenho certeza, Senhor, que muito mais o Senhor há de fazer, porque o Senhor é um Deus bom. E o Senhor deseja que nós tenhamos o melhor. Por isso, Pai, eu entrego a sua igreja em tuas mãos, cada casal, cada família, cada filho, cada adolescente, cada jovem adulto. Eu os entrego em tuas mãos, ó Pai, para que possam cada dia mais desfrutar, Pai, do teu grande amor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu poder, manifesta a tua graça, a tua glória. E faz com que eles possam compreender, ó Deus, que há uma responsabilidade em cada um de nós para vivermos segundo os teus padrões. Mas não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, mas é para testemunhar dos teus feitos e maravilhas e assim glorificando e honrando ao Senhor. Ensina-nos a ser filhos obedientes ao Senhor. E com certeza os nossos filhos também serão obedientes ao Senhor. Eu te louvo, Pai, por essa noite. E te agradeço, Senhor, porque o nosso coração, Senhor, ele se alegra. Se alegra porque o Senhor é bom. Se alegra porque nós compartilhamos da mesma fé. Nos alegramos, Pai, porque recebemos da tua porção. E vamos sair daqui hoje, Pai, totalmente diferentes da forma como entramos. E tudo isso para glorificar o teu nome. Te louvamos por cada família, por cada filho. E te pedimos que o Senhor os fortaleça. E que em tudo o teu nome seja exaltado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E o povo que ama a Deus diga amém.